Pessoal, o próprio Flávio admite que cometeu crime. Não é minha opinião, tá? Então o pastor Flávio saiu do foco, sim, errou, revidou, difamou, enlameou-se com vossas lamas. O artigo 139 do Código Penal Brasileiro fala que difamação é crime. É um crime de menor potencial? É, mas é um crime. Então isso não é a minha opinião, é ele que tá falando. Então nesse vídeo eu vou trazer uma atualização sobre essa questão que ele foi na delegacia, então tem bastante coisa pra gente poder aprender, tá? E de saída já quero falar pra vocês, eu não tenho nada contra ele. E talvez não tenha muita coisa a favor também. Mas aqui o que a gente quer fazer é uma análise sem emoções. Porque o que eu tenho visto? Tem alguns youtubers aqui mesmo, que vocês devem conhecer por aí, que chega junto, aperta bastante aí outros pastores, até políticos, mas já deixou claro que é amigo do Flávio, e aí a gente repreende ele no secreto, não vou fazer vídeo dele aqui. Então ao passo que, para alguns, o pessoal chega a mamona, chega o rei mesmo, e não tá nem aí que isso é um absurdo, isso e aquilo. Mas quando é com o Flávio, não, a gente é amigo, a gente repreende no secreto. Enfim, então nesse vídeo a gente vai falar sobre Flávio Amaral na delegacia, ele mesmo confessando que já cometeu crime de difamação. A gente vai falar sobre liberdade de expressão e liberdade religiosa. Isso é um ponto bem polêmico e que quem é cristão deveria estar bem atento com isso. Vou colocar aqui um trecho também da participação do Denis, um pequeno trecho só, se vocês quiserem que eu reaja a outras partes da live que ele participou ontem lá do arquivo, vocês mandam aqui, coloca aqui nos comentários que depois eu faço, assim como eu fiz do Flávio em outros podcasts, vocês mandam aqui que a gente vai lá e faz aí, dá uma destrinchada na participação dele. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, a gente tá bem perto de atingir a marca dos 1000 inscritos. Vocês sabem que depois de 1000 inscritos a gente consegue a liberação para poder fazer lives e aí ficar um bocado mais próximo dos inscritos. Então bora pro vídeo. Vamos lá! Na quinta-feira, eu recebi uma intimação pelo meu celular e chegou também um documento na nossa casa aqui em Brasília, na sede do LPD, que é uma casa de oração, uma casa de cristãos. Pessoal, esse é um ponto bem relevante, tá? Já fiz um outro vídeo falando sobre isso, até o Israel também já fez um outro vídeo também explicando sobre isso, porque no documento da empresa, no documento do LPD, até hoje consta como sede em Brasília. Entretanto, a gente sabe que o sítio lá do Pica-Pau Amarelo não fica em Brasília. E eu te pergunto, qual que é a dificuldade que a igreja tem de ou poder abrir uma filial e colocar o sítio, ou mudar realmente a sede, deixar a sede lá. Por qual motivo, não sei, se você sabe, você coloca aqui nos comentários, mas é um ponto de pregação, onde tudo acontece em outro lugar. E esse documento chegou, minha tia me ligou e disse, meu filho, chegou isso pra você. Eu falei, já sei, chegou pra mim também no celular. Pop, da Karina e os nossos vídeos falando da minha experiência, não é da sua. Não é nada pessoal. Então eu prestei um grande, longo esclarecimento de 46 minutos, assinei, li. Deus nos desembaraçou, glória a Deus. Vamos trabalhar para Jesus. Eu e Andréia vendo nossos vídeos de 3, 4 anos atrás. Deu saudade, né, amor? Deu saudade, era só obra, transformação. Se você acompanhava nessa época, coloca aqui se realmente era isso, tá? Palavra, até que a gente entrava em algumas polêmicas, mas era nada pesado e mentiroso igual hoje. Então o pastor Flávio saiu do foco, sim, errou, revidou, difamou, enlameou-se com vossas lamas, mas Jesus trouxe a nós nova todas as coisas. Daqui para frente a gente vai perder todo o engajamento, toda a visibilidade, se for necessário. Esse é um ponto importante, hein? Se for necessário, vai perder o céu, meu irmão. Se for necessário perder engajamento e visualizações e inscritos, se for necessário, perdemos. Então assim, a gente sabe, televisão, tudo é assim. Por exemplo, pega um canal de alguém que abre a Bíblia, vai explicar, vai fazer um sermão ali e tal, quase não vai dar visualização. Se você colocar baixaria, confusão, aí dá. Então, qual que é o intuito desse canal? Justamente eu pego esses pontos que são sensíveis, que às vezes chega até a manchar um bocado do evangelho e tento trazer uma reflexão dentro disso. Que é o que eu falo, de tudo a gente tem que aprender alguma coisa. Não dá só pra ficar tripudiando por tripudiar. Isso aí a gente deixa pro inimigo, a gente deixa pra oposição fazer isso. Mas o que eu tento extrair é, ó gente,
Isso aqui que tá acontecendo, ó, tem como a gente evitar isso lá na frente. Olha, isso aqui dá pra gente aprender. Olha, isso aqui não é igreja de verdade. Olha, o que o evangelho, o que Jesus deixou claro é outra questão. Então, o intuito desse canal é pegar essas mazelas, essas coisas que ele mesmo acabou confessando, confessando até cometimento de crime, porque difamação é crime no Brasil. Menor potencial? Mas é crime. E a gente tenta aprender algo. E ele foi na delegacia para prestar o depoimento que parece que o pessoal aí do grupo LGBT, QIA+, sei lá qual que é o resto das siglas, porque são muitas siglas, parece que denunciou o Flávio Amaral. De vez em quando ele faz um freestyle de pastor. Por que, Nick, você tá falando isso? Porque o próprio Denis dizia que não acontecia culto dentro da casa. Eu vou colocar o vídeo dele falando isso. Então não é só o Denis, outras pessoas que passaram pela casa falou que não tinha isso. Ele diz que é pastor, mas o pastor tem que estar pastoreando. E aí, devido a essa denúncia que foi feita, parece que até a Erika Hilton tá no meio, parece que a denúncia que foi feita falava que era de um, mas o vídeo era de outra pessoa, enfim, parece que a denúncia em si não vai pra frente. É que assim, agora, como ele é uma pessoa muito polêmica, que vai pra cima, quer ficar comprando confusão, como dizem por aí, tem a boca pesada, vai arrumar quiçaça pra cima de si. Não tem jeito. Você ficar mexendo em vespeiro, você vai arrumar confusão pra cima. E parece que colocaram junto aí da denúncia o testemunho dele, no qual ele fala sobre os grupos e tal. Nick, o que você acha sobre as pessoas? Assim, ó, você dá o seu testemunho, é louvável. O que você só precisa tomar cuidado no seu testemunho você não pode estar atacando pessoas. Você pode falar sobre aquilo que aconteceu com você, sobre a transformação que Cristo fez na sua vida. Você pode até falar de práticas que você tinha. Então, quando é na esfera pessoal, olha, o Nick era assim, o Nick fazia dessa forma. Ok. Agora, o que você não pode fazer vai ter crimes contra grupos, contra classes. Então, o Nick era homossexual, o Nick vendia o corpo e tal. Pronto, se o Nick tá falando dele, é uma coisa. Se eu falar de um grupo, se eu falar de pessoas, aí é uma outra esfera. Então, desde quando você está dando o seu testemunho de transformação, falando sobre si, tem que ir para cima mesmo e tem que falar. Aí tá amparado dentro da liberdade de expressão. Agora, o que a gente não pode fazer é usar a liberdade de expressão para cometer crime. Aí já fala, crime é uma coisa e liberdade de expressão é outra. Se eu nunca assisti o testemunho dele, tá? Se dentro do testemunho dele ele falar só sobre ele, ok, vai passar tranquilo isso. Agora, se ele usava disso para poder atacar o pessoal que era homossexual ou os grupos e afins, aí ele pode arrumar confusão para cima dele mesmo. Então, a igreja, ela precisa sim da liberdade. Porque se ela não tiver liberdade, ela não pode falar sobre práticas que é considerado pela Bíblia como pecado. Então, uma coisa é também a gente atacar as práticas e outra coisa é a gente atacar as pessoas, tá? Então, Jesus sempre falou contra o pecado. O pecador Jesus sempre amou. Agora vamos pro Denis. O que o Denis falou? Só um trechinho que eu acabei vendo ontem, eu achei relevante trazer, porque o próprio Flávio diz que lá em Brasília é como se fosse um ponto de pregação. Mas a sede da igreja, o documento da igreja é lá, em Brasília. Mas a gente sabe que o sítio não é em Brasília. E quando se questiona se existia culto ou não existia culto, olha o que o Denis fala. Esse negócio de igreja nunca existiu. O pastor Flávio, ele parece que tem um orgulho dentro dele que ele não consegue assistir outras pessoas pregando, né? Sempre tem que ser ele. Ele tem que ser sabe? Então, assim, ele não ia em culto nenhum. Ele só ia em culto quando era pra ele pregar. Aí ele levava a gente pra usar a gente lá de cobaia dele, né? Mostrar, olha aqui meus filhos libertos por Deus. Mas ele não assiste culto nenhum, ele não vai à igreja, ele não cultua, ele não é membro de igreja nenhuma. Ele simplesmente só vai quando chamam ele. E, tenho certeza que é... Porque toda vez que eu via, que eu fui com ele pra culto, eu via as pessoas entregando envelopes pra ele com valores, né? Então, ele falava tanto no canal dele sobre pessoas que cobram pra pregar, só que ele cobra pra pregar, porque se as pessoas estão oferecendo... E a partir do momento que a pessoa fala assim, eu não cobro nada, mas o da passagem, alimento, isso já é cobrar pra mim. Isso já pra mim já é cobrar. Então, assim, não tinha culto dele. O culto começou... na casa dele tem um espaço que tem cadeiras e é como se fosse uma igreja mesmo. Só que lá não havia culto. Não havia culto nenhum. Eu e o Adenilson começou dormindo lá, fazia live no TikTok lá. A gente usava ali como espaço de lazer, mas nunca houve culto. O culto começou quando um casal de uma igreja, que é a igreja Atos,
que na qual eu e os meninos iam e frequentavam, e eles frequentam até hoje. Um casal de lá se comoveu porque viu eu triste e eles quiseram ajudar a gente, eles quiseram tentar ajudar os meninos de alguma forma, porque eles começaram a perceber também coisas. E essa igreja já tinha percebido atitudes erradas do Flávio. Então eles quiseram entrar para ajudar os meninos. Entendeu? Para ajudar os meninos. Então esse casal entrou lá, que é a Luciana e o Marcos, e eles começaram a fazer devocional comigo e com os meninos. Então foi através deles que a igreja lá na Chácara LPD começou a ter culto, porque antigamente não tinha culto nenhum. Se alguém que morou lá dentro recentemente tá dizendo isso e outras pessoas já confirmaram a mesma coisa, então quando você pega eles nos podcasts e afins, quando o pessoal faz essas perguntas, eles falam, não, tem sim, isso e aquilo lá, que a gente não fica no pé e tal. Para o vídeo não ficar muito extenso, se vocês quiserem depois eu posso fazer um outro vídeo falando um bocado mais sobre essa participação do Denis, mas eles falam, meu, era o dia inteiro eles no celular. Então assim, o pastor não se separava, o vulgo pastor, o freestyle de pastor, o estagiário de pastor, sei lá, não dedicava nenhum tempo, falou que tinha até uma certa estrutura lá, mas não tirava, nem que fosse ali uma meia hora, uma hora para poder ensinar alguma coisa. Tem uma outra parte que ele fala no vídeo que eles acordavam e era para as tarefas do dia a dia. Então acordava, eles iam lavar, passar, cozinhar. De vez em quando a Andréia fazia comida, mas quem praticamente fazia tudo era eles que faziam dentro da casa. Na questão espiritual, eles aparentemente não tinham nenhum certo amparo. Não tinha alguém que sentava com eles durante o período, né? Não precisa ser, olha, todos os dias, 8 horas da noite, a gente... Não precisa ter essa liturgia. Mas se já tá todo mundo ali, é sério que não conseguia tirar um tempo de manhã, orar junto com eles, ler uma palavra junto com eles? O que o Denis fala é que assim, mandava, vai lá ler e tal, enquanto era o dia inteiro os dois ali no celular e... Então é complicado. Então se você quiser que eu faça um outro vídeo um bocado mais ali entrando em alguns detalhes que o Denis falou, eu entro, eu faço um outro vídeo, mas coloca aqui nos comentários. Mas reforço a vocês, eu só acho estranho porque assisto alguns vídeos de outros canais antes mesmo de criar esse canal e que o pessoal chegava junto em vários pastores. Mas quando é no Flávio Amaral, essas questões básicas, que é um pastor, tá ali para pastorear. E eu não vejo eles chegando junto. Já vi deles falando, né, já conversei com ele no off sobre esse negócio da boca pesada. Mas vocês também já conversaram com ele no off. A sede da igreja tá em um ponto, mas a igreja, sei lá se pode se chamar igreja, que é o sítio, tá em outro canto. E até hoje isso nunca foi resolvido. Sobre essa questão de não existir culto, não existir um amparo realmente espiritual para eles ali dentro. Mas a ideia é muito boa. Sim, a ideia é muito boa, mas e a forma da execução? Então eu só acho que assim, eu vejo canais que estão todo dia aí batendo em outros pastores, mas quando é com o Flávio Amaral é sempre, não, veja bem e tal, mas é meu amigo. Coloca aí a sua opinião e segue, porque aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, beleza? Deus te abençoe, fui.